Daniel, ou Beltesazar, é um dos vários profetas do Antigo Testamento. Sua vida e profecias estão registradas na Bíblia, no livro que leva seu nome. O significado de seu nome é aquele que é julgado por Deus, ou Deus assim julgou, ou ainda, Deus é meu juiz. Existem outros 2 homens chamados Daniel na Bíblia. Um filho do rei Davi e o outro era sacerdote. Abordaremos a história completa do profeta Daniel. Quem foi Daniel? O que podemos aprender sobre sua vida pessoal? Discutiremos vários acontecimentos de sua vida. Portanto, neste vídeo, falaremos sobre a história do profeta Daniel. Caros amigos e irmãos, peço a ajuda de vocês para se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixem aquele like, pois nos ajuda bastante a produzir mais conteúdos como este. O relato bíblico de Daniel, o profeta, começa quando ele e outros 3 jovens de Judá foram capturados pelo rei Nabucodonosor na Babilônia, por volta de 604 a.C. Este cativeiro de cidadãos de Judá na Babilônia durou 70 anos, como Deus havia predito por meio do profeta Jeremias durante esse período. Daniel foi selecionado como um dos jovens judeus escolhidos para serem treinados e servirem na corte do rei Nabucodonosor. Deus abençoou Daniel com o dom de interpretar sonhos, e ele alcançou posições de liderança nos governos babilônico e persa. Ele ocupou cargos de destaque nos governos de vários líderes babilônicos e medo-persas, incluindo Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. No primeiro ano do reinado de Dário, por volta de 539 a.C., Daniel passou a entender e simplesmente provou novamente a profecia de Jeremias, que previa o cativeiro de 70 anos de seu povo, e o fim dos 70 anos estava se aproximando. Naquele momento, Daniel provavelmente tinha 80 ou 90 anos. Ele teve uma vida longa, mas a Bíblia não nos diz quantos anos ele tinha quando morreu. Daniel escreveu seu livro no século IV a.C. Como o livro de Daniel contém tantas profecias detalhadas sobre coisas que aconteceram séculos depois, alguns céticos sugerem que seja uma fraude escrita muito mais tarde na história. No entanto, revelar o futuro é o que Deus faz. Veja um exemplo através de Isaías. Deus declara: "Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade." Muita gente pensa que Daniel era eunuco, já que eunucos eram homens frequentemente castrados que serviam nas administrações de reis. Durante o tempo de Daniel, alguns se perguntam se Daniel era eunuco, porque o livro de Daniel menciona que os jovens príncipes de Judá estavam sob a supervisão de Aspenaz, o mestre de seus eunucos. No entanto, essa referência não significa necessariamente que os 4 jovens judeus eram eunucos. Aspenaz era membro da corte que o rei sabia que podia ser confiado para desempenhar funções importantes, como a instrução dos príncipes nos costumes de sua nação anfitriã. No início da história do reino de Judá, encontramos Ezequias, rei de Judá, imprudentemente mostrando os tesouros de sua casa aos emissários do rei da Babilônia. Deus inspirou Isaías a pronunciar uma profecia sobre seus descendentes. Então, Isaías disse a Ezequias: "Dias se aproximam em que tudo o que há no teu palácio, o que os teus antepassados entesouraram até este dia, será levado para a Babilônia. Nada será deixado, assim diz o Senhor, e alguns dos teus próprios descendentes serão também levados e serão feitos eunucos na casa real do rei da Babilônia." Embora Daniel, Ananias, Misael e Azarias não sejam mencionados especificamente como descendentes de Ezequias, a profecia foi feita durante o tempo em que Beladã era rei da Babilônia, aproximadamente 100 anos antes da partida deles para a Babilônia sob o rei Nabucodonosor. Embora houvesse restrições em Israel ligadas a eunucos, Jesus Cristo mostra que, mesmo que fossem eunucos, atitudes demonstradas por pessoas como Daniel e seus 3 amigos é a mesma atitude que nos permitirá fazer parte do reino de Deus. Veja por quê. Há muitos eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. Ao longo dos séculos,
Deus atraiu pessoas para fazer parte do seu reino que enfrentaram severas adversidades. Daniel foi uma dessas pessoas, consideradas justas, a ser removida de sua terra natal e levada para um país estrangeiro. Provavelmente na adolescência, deve ter sido traumática a vida de Daniel. No entanto, deveria tornar-se um exemplo para todos nós. Os 3 amigos judeus de Daniel que foram levados cativos com ele foram Ananias, Misael e Azarias. Os nomes desses 3 amigos foram alterados pelos babilônios para Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel recebeu o nome Beltesazar. Esses nomes incorporavam os nomes dos deuses babilônicos, mas Daniel e seus 3 amigos decidiram permanecer fiéis a Deus. Isso seria demonstrado várias vezes nos eventos relatados no livro de Daniel. O livro de Daniel mostra que ele é um homem fiel a Deus. Em vez de se contaminarem com os alimentos fornecidos pelo rei Nabucodonosor, Daniel e seus 3 amigos preferiram comer legumes e beber apenas água. Deus abençoou o esforço deles, e após um teste de 10 dias, suas aparências foram consideradas saudáveis pelo mordomo, que havia sido designado sob seus cuidados. Em outro episódio, o rei Nabucodonosor ameaçou destruir todos os sábios, se caso eles não contassem o significado de seu sonho. Daniel e seus amigos pediram um tempo para que ele e seus 3 amigos pudessem rogar a Deus em oração para revelar essas informações. Quando Deus respondeu à sua oração, Daniel lembrou-se de louvar e agradecer a Deus por dar a eles o que haviam pedido. A fé e a obediência a Deus de Daniel incomodava o alto escalão do governo. Certa vez, os oficiais do rei Dário conspiraram contra Daniel. Tentaram achar algum tipo de falha em sua vida, mas não obtiveram êxito porque Daniel era um homem íntegro e fiel a Deus. Então eles perceberam que só seria possível encontrar algo contra Daniel referente à obediência à lei do Senhor. Convenceram o rei Dário a fazer um decreto que, no período de 30 dias, ninguém poderia orar a nenhum deus, senão somente ao rei. Esse decreto estava sob pena de morte. Daniel tomou conhecimento do decreto do rei, mas continuou sua rotina diária de orações. Abriu as janelas na direção de Jerusalém como de costume, dobrou seus joelhos e deu graças ao Senhor 3 vezes ao dia. Daniel foi pego no momento de intimidade com o Senhor, no quarto, orando. Os 120 governadores e os 2 presidentes foram imediatamente falar com o rei Dário. Então, ele percebeu o verdadeiro significado daquele edito. Não era apenas para agradar o rei, mas sim uma conspiração para destruir Daniel. O rei Dário ficou aterrorizado com a malícia e eficiência de seus correligionários. O rei, preso aos protocolos existentes na corte, não teve opção além de fazer cumprir a lei e ordenou que lançassem Daniel na cova dos leões. No entanto, o testemunho de Daniel era notável diante de todos. O rei disse a Daniel que o Deus a quem ele continuamente servia poderia salvá-lo dos leões. O rei selou a cova com seu anel, deixando claro que a sentença era irreversível. Foi para seu quarto e não conseguiu dormir, sabendo que Daniel era inocente. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando se aproximava, chamou por Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada inocência em mim diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O rei ordenou, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. Foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. Um dia, o rei Belsazar reuniu muitos nobres e deu uma grande festa na cidade da Babilônia. Quando estava bem embriagado, ele se lembrou que Nabucodonosor tinha levado várias taças de ouro do templo de Jerusalém quando o destruiu. Belsazar mandou trazer essas taças para ele, os nobres, suas mulheres e concubinas, para beberem nelas. A festa se degenerou e todos adoravam seus deuses falsos. Essa afronta não passou despercebida por Deus. Durante a festa, apareceu uma mão humana do nada e escreveu algumas palavras na parede. Quando viu isso, o rei Belsazar ficou tão assustado que seus joelhos batiam um no outro. Belsazar mandou chamar logo todos os sábios e prometeu tornar a pessoa que lesse a inscrição o terceiro no comando do reino.
No entanto, ninguém conseguiu ler o que estava escrito, deixando o rei ainda mais assustado. A rainha então veio e contou a Belsazar sobre o profeta Daniel, que tinha interpretado alguns sonhos de Nabucodonosor e tinha grande sabedoria. Ele chamou Daniel e pediu que lesse e interpretasse a inscrição. Daniel não queria nenhuma recompensa, mas deu a interpretação. Explicou que as palavras escritas na parede significavam Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene significa contado. Os dias do reinado de Belsazar estavam contados. Tekel significa pesado. Belsazar tinha sido pesado na balança e achado em falta. Parsim significa dividido. O reino de Belsazar seria dividido entre os medos e os persas. Daniel também repreendeu Belsazar por sua arrogância e falta de respeito para com Deus. Belsazar conhecia a história de seu predecessor Nabucodonosor, a quem Deus tinha humilhado por sua arrogância no episódio em que o fez comer erva como um boi por 7 anos. Apesar disso, Belsazar não deixou de cometer coisas erradas e repugnantes diante de Deus. Agora, Belsazar iria sofrer as consequências. Quando ouviu a interpretação, Belsazar fez o que tinha prometido e colocou Daniel como o terceiro no comando do reino. Mas ainda naquela noite, a Babilônia foi tomada pelos medos e os persas. O Império Babilônico chegou ao fim e Belsazar foi morto. Não existem registros da data e circunstâncias da morte de Daniel, mas ele possivelmente morreu em Suzã, com aproximadamente 85 anos, onde existe uma provável tumba onde estaria seu corpo. Este lugar é conhecido como Shush Daniel. E se vocês gostaram deste vídeo, deixem seu like, se inscrevam